No dia 25 de janeiro de 2020, eu recebi um chamado que mudaria minha vida completamente. Nesse dia, Belo Horizonte teve a chuva mais forte da sua história e centenas de pessoas foram atingidas. Eu estava de férias, mas como eu comandava uma equipe de bombeiros da capital, eu recebi alerta de ocorrências graves que estavam acontecendo e no final do dia, uma delas avisava que uma família tinha sido soterrada. Uma equipe do bombeiro se deslocou imediatamente para o local. Mas no início da noite, veio uma notícia que eu não queria ouvir. Durante o resgate, houve mais um deslizamento. E 2 dos meus companheiros tinham sido soterrados, enquanto tentavam salvar aquela família. Para um bombeiro, existem coisas pior do que sua própria morte. Uma delas é você não conseguir cumprir a missão de salvar uma vida. A outra é voltar com um companheiro morto para casa. Assim que eu recebi a notícia, eu vesti minha farda, entrei no meu carro e fui até o local. E quando eu cheguei lá, era um morro gigante. Tinha coberto a casa toda. Eu me apresentei para a comandante da operação e ela estava muito preocupada e falou: Fará, tá muito perigoso, não vai dar tempo de tirar eles de lá. Mesmo assim, eu me aproximei e vi que um deles estava soterrado até a cintura. O outro estava prensado entre a parede e uma pequena janela onde que ele conseguia respirar. Era o Cabo Ferrão. Algumas pessoas já estavam ajudando o primeiro a sair de lá, mas o Cabo Ferrão não tinha ninguém com ele. Porque o acesso até ele era praticamente impossível, a lama escorria ainda pelo morro. Eu vi que as chances de tentar resgatá-lo eram mínimas. Eu olhei para o lado e vi 2 dos companheiros do bombeiro que trabalhavam comigo. Eu fui até eles e perguntei: eu vou tentar tirar ele pelo lado de fora, vocês vêm comigo? Eles não pensaram 2 vezes e me acompanharam. A gente começou a quebrar a parede na tentativa de tirar a lama por dentro da casa, mas a chuva atrapalhava demais. Eu não sei se ia dar tempo de tirar ele. Até que parte da parede caiu em cima de mim. Trincou uma das minhas costelas e a dor a cada respiração era terrível. Ela só aumentava. Mas eu não podia sair dali. Aí o barranco começou a deslizar. E num ato de loucura ou coragem, eu peguei uma corda e amarrei entre a gente, joguei o restante da corda lá para baixo e falei com os meus amigos: olha, se soterrar a gente, segue a corda, que a gente vai estar junto. O Ferrão, vendo aquela situação toda, falou comigo: capitão, por favor, não me deixa morrer, não me deixa morrer, que eu tenho um filho. Nesses 19 anos do bombeiro, eu aprendi que tem algumas coisas que a gente não consegue controlar, por mais que a gente treine. E a morte é uma delas. Eu virei para ele e falei: a gente só sai daqui junto. E na minha cabeça eu sabia o que isso significava. Ou a gente saía vivo ou morto. Mas eu ia ter o nosso lema sempre junto: ninguém fica para trás. A gente continuou o resgate quando a gente estava quase conseguindo tirar ele, quebrou a parede, tirou a lama. Quando a gente foi puxar, a gente viu que o pé dele estava preso no emaranhado de ferros. E aí veio o ato de desespero. Capitão, por favor, corta o meu pé, mas me tira daqui. Eu me vi entre 2 opções. Ou eu cortava o pé dele, ou a gente ia ser soterrado. Nesse dia, talvez eu tenha tomado umas decisões mais difíceis da minha vida. Daquelas decisões que as pessoas chamam bombeiros de herói. Eu sempre fui apaixonado por heróis. Mas eu nunca considerei que os bombeiros eram heróis. Para mim, heróis são pessoas comuns que, sem treinamento nenhum, arriscam suas vidas para salvar outras pessoas. E eu vou contar um segredo aqui para vocês. Ao longo da minha carreira, eu descobri que todo mundo pode ser um herói. Basta vocês terem o que eu chamo de mentalidade do herói. Nesse dia onde eu tive que tomar decisões de vida ou morte, eu percebi que a minha equipe fez feitos extraordinários. E para mim essa é a definição de um líder, é alguém que faz com que pessoas comuns alcancem feitos extraordinários. Joseph Campbell, que foi um professor e escritor, estudou muito sobre mitologia e escreveu um livro chamado O Herói de Mil Faces, onde ele relata que várias histórias de heróis são construídas da mesma maneira. Ele chamou isso de a jornada do herói. Vingadores, Star Wars e até Toy Story, todos eles têm uma receita de bolo.
E toda jornada do herói começa com um chamado que tira o nosso herói da zona de conforto e coloca a sua mentalidade à prova. Eu decidi estudar mais sobre isso. Não sobre a jornada em si, mas o que os heróis da ficção tinham a ver com os heróis da nossa realidade. E percebi que todos eles exerciam algum tipo de liderança que mudava vidas. Todas essas pessoas têm a mentalidade do herói. E eu dividi elas em 5 características presentes em todas essas ações. A primeira delas, o herói tem um propósito muito maior do que a dor do processo. Mahatma Gandhi, que foi um defensor dos direitos civis na Índia, lutou pela independência do país adotando o princípio da não violência. Ele foi preso, torturado, ficou noites sem dormir, dias sem comer, fez uma marcha de mais de 380 quilômetros sobre um forte sol escaldante, mas ele não desistiu do seu sonho, porque o seu propósito era maior do que a dor do processo. E quem consegue visualizar seu propósito de vida nessa jornada alcança feitos extraordinários. O processo é desgastante, mas se você amar o processo, você vai atingir seu propósito. Assim é, por exemplo, a jornada de milhares de mães que se abdicam das suas vidas para criar um filho. É pouco valorizado, é um esforço violento. Essas mães ficam dias sem dormir, dias sem comer. Parece até Mahatma Gandhi. Mas para elas, o propósito é maior do que a dor do processo. A segunda característica, o herói se preocupa em escolher o time e não a missão. O herói se preocupa em escolher o time, não a missão. Quem acha que um herói age sempre sozinho está completamente enganado. Ernest Shackleton, que era um explorador, decidiu conquistar a Antártida de ponta a ponta de navio, mas ele não fazia a mínima ideia do que podia acontecer na viagem. Ele não se preocupou com a missão, ele se preocupou em escolher o seu time. E para isso ele colocou um aviso bem inusitado. Procuram-se homens para uma jornada perigosa, baixo salário, frio intenso, longos meses de escuridão total. Portanto, a maior preocupação dele não era com a missão, era quem que estaria do seu lado. Durante a viagem, o navio ficou preso, quebrou, e ele demorou 22 meses para resgatar todos os seus homens, sãos e salvos, para casa. Mas todos voltaram vivos. Um verdadeiro líder, ele tem a ciência de que se ele tiver um bom time, ele vai cumprir a missão. Quantas pessoas, quantos de nós, a gente não recebe uma missão e se preocupa? Será que meu time vai dar conta? Será que ele está preparado para isso? Quando a gente tem um bom time, a gente nem se preocupa com isso, porque a gente sabe que a gente vai conseguir cumprir a missão. Terceira característica, o herói se sacrifica pelo time e não o contrário. Os espartanos, desde cedo, eles aprendem que eles têm que segurar um escudo. E esse escudo ele protege a si mesmo e o companheiro do lado, formando o famoso casco de tartaruga. Mas se um falhar, todo mundo pode ser derrotado. Então, quando era necessário, Leônidas, que era o rei, se arriscava pelo time. Todos aqui conhecem líderes ruins, que muitas vezes arriscam um time em benefício próprio. Mas o herói de verdade tem a consciência de que se ele tiver confiança no seu time, ele vai conseguir cumprir a missão. E foi exatamente isso que a professora Ellen de Abreu fez na escola Criança Inocente. Quando um homem atirou fogo na escola, ela se arriscou pelo seu time de pequenos, salvou mais de 25 crianças pela janela. Ela teve 90% do corpo queimado, mas ela se arriscou pelo seu time de pequenos. Quarta característica, o herói se preocupa em cumprir a missão e não em derrotar o inimigo. Desmond Doss foi um médico americano que trabalhou num pelotão e ele se recusou a carregar uma arma ou participar de qualquer ato de violência. E um dos ataques desse pelotão, ele teve que resgatar mais de 75 homens subindo várias vezes por um penhasco, sem querer derrotar o inimigo. Ele tinha noção que ele precisava de cumprir sua missão, ele não ficava preocupando com a concorrência. E quando a gente mantém o foco na nossa missão, a gente não se preocupa com a concorrência, com outras pessoas, a gente dá o nosso melhor. E tem uma foto que exemplifica isso muito bem, que é do Michael Phelps nadando, olhando para a missão. E nessa mesma foto,
o segundo colocado olhando para o Michael Phelps, preocupado em derrotar o inimigo, derrotar a concorrência. E a gente sabe quem que ganhou essa prova. O herói é aquele que se preocupa em cumprir a missão, em atingir seus objetivos, não se preocupando com a concorrência. Quinta e última característica: coragem moral para tomar decisões difíceis. Isso vale principalmente para as decisões que vão muitas vezes contra as nossas crenças, contra as regras e contra as leis. Oscar Schindler, que era um empresário alemão, salvou mais de 1.100 judeus na época do Holocausto da Segunda Guerra. Ele era membro do Partido Nazista e, ao testemunhar o terror que estava acontecendo, ele decidiu tomar uma decisão moral de arriscar até mesmo a sua própria vida para salvar aquelas pessoas. Existem dois tipos de coragem. A coragem física, que envolve preparo físico para você conferir uma tarefa, e essa coragem física envolve o preparo para você conseguir cumprir a missão. E coragem moral, que significa tomar decisões difíceis. Mesmo que isso lhe traga dor, mesmo que isso lhe traga uma punição. Quantos de nós já deixamos de fazer o que é certo pensando que a gente podia ser punido? Coragem moral para tomar decisões difíceis envolve arriscar a sua própria vida por pessoas que você nunca viu. Eu me arrisco a afirmar aqui que cada um de vocês, todo mundo aqui um dia vai receber um chamado que pode mudar para sempre a sua vida. E um dia eu recebi o meu chamado, de um bombeiro que estava soterrado. Mas eu recebi também a ordem de um superior meu de que não era para eu ir para a ocorrência. Eu estava de férias e era para eu ficar em casa. Mas eu decidi desobedecer. Mesmo sabendo que isso podia me causar sérias consequências, mas o meu propósito era maior do que a dor da minha punição. Quando eu vi aquele bombeiro soterrado, a minha maior preocupação não era como que eu ia tirar ele de lá, eu não fazia a mínima ideia de como eu ia tirar de lá. Eu estava preocupado aonde estava o meu time, quem que ia me ajudar nessa missão. Quando o barranco deslizou e o perigo aumentou, eu me preocupei com o meu time, me protegeu o meu time. Eu tive que tomar coragem moral para tomar as decisões difíceis, de me arriscar, de arriscar a minha carreira por outra pessoa. Quando eu decidi me colocar debaixo da laje, eu decidi não deixar aquele bombeiro sozinho. Eu decidi me arriscar pelo time. Mas quem que é o inimigo do bombeiro? Quem que poderia querer derrotar a gente? O nosso maior inimigo é o tempo. Mas se a gente focar no tempo, a gente se esquece da vítima. E naquele dia, se eu me preocupasse com o tempo, eu faria o que era mais fácil para mim. Eu cortaria o pé dele, a dor não era minha. Mas a minha missão era fazer o melhor, mesmo que o preço fosse a vida dele. Talvez a minha. Eu decidi enfrentar o tempo, sem causar mais dor, mantendo foco na minha missão. E o final dessa história, bom, como vocês podem ver, eu não morri. Mas por conta das minhas decisões, eu tive que lidar com a dor da punição. Eu fui transferido de batalhão logo depois dessa ocorrência. Mas eu não recuei diante do medo. E se engana quem acha que herói não tem medo. Os heróis têm medo. A diferença é que o herói, quando tem medo, ele dá um passo à frente, sem desejar que outras pessoas dêem um passo para trás. Eu confesso que quando eu fui transferido, eu fiquei revoltado, indignado, porque eu fiz o que moralmente estava certo. Eu realmente achei que ia tudo dar certo e fui transferido, mas um dia eu tive a certeza de que eu fiz certo. Um pequeno herói me mandou um áudio que salvou minha vida. Capitão Fará, obrigado pelo ter ajudado o papai. Foi muito bom. Deus abençoe, tá? Tchau. Todos os dias, a gente vê a mentalidade do herói sendo usada nas coisas mais simples da vida. Alguém que se molha para emprestar um guarda-chuva para um desconhecido. Um motorista que para o trânsito no meio da estrada para ajudar uma pessoa que precisa de trocar o pneu furado. Ou um professor que pega parte do seu salário e compra livro para um aluno que está passando dificuldade em casa.
vocês podem acreditar, todos os dias o mundo é salvo por pequenos atos de coragem, de heróis anônimos, que recebem os seus chamados e usam a mentalidade do herói. Talvez você seja o próximo herói da vida de alguém. Basta você estar atento no seu chamado e utilizar a mentalidade do herói. Eu acredito que heróis anônimos vão salvar o mundo. Muito obrigado.